Então você ficou cansado de somente ter que pegar o empréstimo do banco, pagar juros do banco, e aí você decidiu que quer ser sócio dos maiores bancos do Brasil. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que a Resulta Capital e Wealth não tem relação com nenhum banco, gestor ou corretora, tá bom? Sempre importante falar isso. E a Investo lançou aqui, ó, o Banks 11, Banks do inglês, bancos, para você aqui que quer, além de aprender sobre investimentos, quer também aprender sobre inglês, tá bom? Bom, então o Banks 11 é um ETF focado aqui para bancos brasileiros. Interessante porque eles têm um super concorrente que eu vou comentar brevemente lá no final do vídeo, caso você queira estudar um pouco também, mas que foca exclusivamente em bancos aqui do Brasil, tá bom? ETF aqui na base de R$50, taxa de administração 0,50, foi lançado super recentemente. A gente vai entender um pouquinho desse produto aqui e ver que casos que ele faz mais sentido, que casos ele não faz sentido. Então comenta pra mim o que você achou desse lançamento, se gostou ou se não gostou. Bom, o Banks 11 aqui ele foi desenvolvido, olha só, para representar o desempenho do setor bancário brasileiro, para você ter exposição aos principais bancos do mercado brasileiro, tá? Então olha que legal, tem aqui o Banks 11, Índice Bancos Brasil B3, rebalanceamento quadrimestral, interessante, né? Geralmente os índices são trimestrais de rebalanceamento, beleza? Ele não tem exposição cambial, é somente em reais. Você paga 0,50 de taxa de administração, valor ainda meio salgadinho aqui para o mercado brasileiro, mas convenhamos, é a média atual, né? Nada demais. E você tem aqui esse código negociado na B3. Bom, a gente sempre torce para a concorrência aumentar, né? Hoje a Investo está trazendo aqui o principal concorrente lá do Find 11. Não é a mesma coisa, mas é um pouquinho parecido. Deixa aí um abraço aí para a galera da Investo que produz esses materiais publicitários para a gente reagir aqui no canal. É sempre muito mais fácil por conta aqui de como vocês fazem as apresentações aí, galera. Inclusive eu vou gravar com a Investo daqui a algumas semanas, né? Comentem o que vocês têm de interesse aí que a Investo talvez faça de produto ou que vocês têm de dúvidas sobre a empresa, sobre ETFs, né? Enfim, eu vou fazer aí um apanhado com várias gestoras, mas se quiser deixar pergunta para eles, deixem aqui embaixo que eu faço lá com a galera da Investo. Então você tem exposição aqui ao setor bancário brasileiro com esse histórico sólido de resultados e relevância muito boa, beleza. É um dos negócios mais seguros do Brasil, né? Querendo ou não. Claro, tem uma crisezinha ou outra, Americanas agora desenterrando aí alguns sustos, Selic alta pra caramba, mas querendo ou não são empresas aí de um setor muito resiliente. Olha lá, spreads elevados e um ambiente de juros aqui que favorece altas margens financeiras para esses tipos de empresa, né? Então aqui está a carteira ali do índice BTG, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, todos com essas posições iguais, né? Lembra que vai ter um rebalanceamento aqui quadrimestral, então esses percentuais mudam ao longo do tempo, tá bom? E depois aqui tem outras posições um pouquinho menores, tá? Eles trazem aqui brevemente também o desempenho aqui versus o Ibov, mostram um pouquinho aqui da comparação, puxam lá desde novembro de 2012, aqui ó, no olho, bem mais ou menos aqui, nesse momento aqui, né, do vídeo pouquinho mais aqui de 500%, eu diria, de valorização desde novembro de 2012, e para você aqui que ficou curioso, peguei no olho, tá, o IFNC, lá também de outubro, novembro de 2012, mais ou menos, não é uma comparação exata, mas esse aqui é um desempenho muito similar aqui ao Find 11, uma faixa aqui dos 400%, talvez um pouquinho mais. Aparentemente a gente teve o resultado um pouquinho melhor, mas diria que sempre bem parecido com o principal concorrente, né? Claro, quando a gente fala de bancos no Brasil, se tem dois índices que fazem praticamente a mesma coisa, é natural que eles estejam super correlacionados, tá? Para você que não está entendendo, eu estou falando aqui ó, do Find 11, né? O principal concorrente desse cara aqui, o Banks, aqui, né? Que foi lançado. Esse é o cara que veio para incomodar, vamos dizer assim. E a gente como investidor gosta da concorrência, a gente torce para sempre ter mais, também torce para as taxas caírem gradualmente, né? Então vamos explicar aqui um pouquinho sobre o índice que o pessoal já separou aqui os insights. Ele pega então os principais bancos brasileiros na B3, aqui na Bolsa Brasileira, vai representar esse desempenho do setor bancário como um todo. Concentração setor bancário, principais instituições bancárias da B3, rebalanceamento quadrimestral. Tem aqui uma ponderação pelo free float, ações de bancos listados na B3 e tem algum desses critérios aqui, possivelmente para você não, né? Para o índice avaliar e ver se entra na carteira ou não. Então tem que ser uma companhia listada que seja brasileira, fazer parte aqui do Índice Brasil Amplo,
pertencer ao segmento bancário e não estar em nenhuma situação especial e assim por diante. Eu acho que a principal diferença, posso estar errado aqui, tá? Mas a principal diferença aqui em relação ao Find11, né, que é o maior concorrente, também tem essas taxas parecidas, enfim, é justamente lá você está exposto também a seguradoras e outros tipos de instituições financeiras. Aqui é só banco, né? Pelo que eu estou entendendo desse material, aqui é só banco, é para quem é mais fã das atividades bancárias mesmo, para quem quer essa exposição, né? Vai ter aqui a ponderação para você dar os pesos, né, aos ativos que vão compor o índice. E aí ele faz essas ponderações, né? Free float, apenas ações disponíveis no mercado, excluindo os controladores. Market cap, pondera cada ativo ali pelo seu valor de mercado, em relação ali ao free float. E limite por companhia, aplica-se um teto de concentração máxima de 20%. Cara, isso aqui é bem importante, sabe? Tem vários ETFs aí que saíram com metodologias novas aí, né? Que muitas vezes nem tem teto de limite aí de concentração. Eu acho bem interessante colocar algum, né? Claro que se vai ser 10, 15 ou 20, depende de um monte de coisa, mas é bem importante ter limitação para não passar aqui por muita concentração no setor, né? A gente já está super concentrado, falando somente de Brasil, somente em reais, somente o setor bancos. Imagina se um banco aqui tem 50% do índice. Aí fica meio, né, não faz tanto sentido você concentrar tanto assim a carteira, né? Então é bom que tenha essas questões aqui de limitações aí e alguns tipos de filtros para não ter muita concentração específica. Falando aqui sobre a resiliência operacional em diferentes ciclos, nunca registrou prejuízo agregado. Caramba, eu não sabia disso. Vocês sabem que essas análises que eu faço são mais reacts aos materiais do que propriamente análises extensas, né? Então lá em 2008 teve a crise global, apesar disso teve um lucro recorde do setor lá na época, mesmo aqui que o PIB teve leve encolhimento, né? Depois aqui em 15 e 16, quem lembra da crise de 2015 e 16? Joesley lembra. Comente se você lembra. Grande lucro na época, mesmo que o PIB encolheu bastante, né? 2020, nossa, mais ainda. Que paulada, ainda assim, lucro bem relevante. E aqui em 2025 teve um super lucro, nossa, meu, absurdo, né? Não diria que também foi uma crise tão grande assim, né? Claro, teve muita gente aí lotada de Banco do Brasil. Meu, o que teve de gente lotada de Banco do Brasil chorando nas redes sociais aí nesses últimos 6 meses é absurdo, né? Mas é como dizem, o mercado ele te ensina ou você vira estatística. E ainda assim o setor está indo muito bem. De novo, é o setor, né? A gente não está falando aqui de uma empresa específica. Teve, claro, né, a crise do agro do Banco do Brasil lá, mais ligada a eles. Eles colocam aqui o Itaú, o BTG, enfim. Mas aqui a gente olha muito mais para setor, né, no caso da proposta do ETF, né? Então os ETFs eles têm várias propostas que eles podem assumir. Algumas delas pegam somente um país, algumas pegam somente um setor, algumas pegam o mesmo setor em vários países diferentes. Nesse aqui a gente está olhando para o setor bancário apenas no Brasil. Então a gente não está preocupado se o Banco do Brasil caiu ou se o Itaú subiu. Nesse caso a gente está avaliando o setor como um todo, porque você, quando compra ETFs desse tipo, você meio que está confiante numa tese dos bancos do Brasil. Então é bem concentrado. É a proposta do produto. Você tem que avaliar se isso faz sentido aí para sua carteira, enfim, daí depende de um monte de coisa. Olha lá, capital robusto, índice de Basileia entre 13% e 18%, acima do mínimo regulatório de 11%. Ah, cara, assim, é bom olhar a Basileia? É bom. Agora sim, né? Você não vai fazer um investimento só porque... Aqui eu não tô nem falando do ETF, tô falando, sei lá, de um CDB, né? Ah, só porque a Basileia tá boa eu vou comprar o CDB do Master. Cara, mas mais do que isso, né? Mas ainda assim, beleza, que bom que está acima. Margem estrutural, né? Spread entre os maiores do mundo, isso é verdade. Realmente os spreads são gigantes e receitas diversificadas. Legal, é verdade. Bancos têm várias formas de ganhar dinheiro e eles realmente são muito bons nisso. Não dá para negar. Muito bom também é quem deixou o like e se inscreveu no canal para mais vídeos e análises como essa e comente que análise que você, enfim, gostaria que eu fizesse aqui no canal. Talvez eu já fiz, né? Dá uma pesquisada no canal antes. Mas se eu não fiz ainda, comenta aí que eu posso colocar na lista. A lista é imensa, tá? Ela nunca acaba. Muito bem, bancos geram aqui um retorno sobre patrimônio de 15% a 25% ao ano, então ROI gigantesco, muito alto. Oligopólio com vantagem competitiva duradoura inegável, né? Cara, isso aqui é inegável, tá? Inegável. Não tem barreira de entrada. Meu Deus, dificílimo de você ter um banco no Brasil assim que seja muito relevante hoje. Não tô nem falando que você precisa de dinheiro, tá? Você precisa de contatos. Cara, dinheiro, isso aí, dinheiro você pega no banco, né? Você tem que conseguir outras coisas que no Brasil, particularmente,
É difícil, cara. Você tem que ter o zap de algumas pessoas mais influentes, você tem que ter contatos. Eu, por exemplo, não tenho. Beneficiário natural dos juros elevados. Quando a Selic está alta, os bancos ampliam spreads e expandem lucros. Claro, isso se não tiver uma grande onda de inadimplência, né? Aí, claro, entra no risco dos negócios, mas, claro, os maiores bancos no Brasil, eles têm modelos econométricos para fazer esse tipo aí de tomar risco, né? Legal. E aqui eles reforçam um pouquinho sobre a possibilidade ainda no Brasil de ter muito mais crédito disponível versus a quantidade aí do tamanho do PIB. Lá nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, a galera toma muita dívida. Claro, tem tudo a ver com a taxa de juros, né? Mas aqui no Brasil, teoricamente, a galera ainda não está tão endividada quanto parece, né? Por incrível que pareça, tá? Let's compara aqui um pouquinho sobre os principais concorrentes aqui em termos de índices, né? Então, olha que legal aqui, eles comparam o índice bancos, que é para ser aqui o Banks 11, trazem aqui o CDI, trazem o IDIV, IPCA e Ibovespa. E claro, o ativo teve o melhor desempenho. Naturalmente, né, pessoal, no material publicitário sempre colocam a visão para várias comparativas que o desempenho vai ser melhor. Isso é natural, padrão. E me chama a atenção aqui é que, claro, além do retorno anualizado aqui, que é o KIGR, né? Ele foi o maior de todos, claro, isso vai resultar logicamente num retorno total maior, mas você tem aqui um ativo realmente que tem que ter estômago, tá? Por quê? Você tem uma das maiores volatilidades aqui, a maior, né, dessa lista, pelo menos, em relação aqui a esses pares comparativos, e você tem, então, esse máximo drawdown, né, de forma bem relevante, né? Então, foi mais volátil do que o próprio Ibovespa, mas teve um drawdown menor do que o IDIV. Então, bem interessante isso, visto que o IDIV ele é até um pouco mais diversificado do que o Banks 11, né? O IDIV ele pega vários setores da economia brasileira, claro, mas ele tem vários setores diferentes. Aqui a gente tem um único setor, então interessante. Não era uma coisa que eu esperava ver nesse tipo de ativo. Então só o beabá do reforço, né? R$50 a cota, 0,50, muito similar ali ao concorrente. E a gente tem então 11 ativos nessa carteira. Então você tem uma diversificação com diversos bancos, mas você está num único setor. Então esse aqui é o que a gente chama de ETF concentrado, né? Geralmente ele é satélite nas carteiras. Como é que funciona aqui em relação aos impostos? Ele não distribui dividendos, você paga lá 15% sobre o ganho de capital. Quando vender as cotas, né, tem que gerar a DARF lá, e ele não paga dividendos. Então, todos os proventos que essas empresas aqui, né, elas vão pagando, quando elas pagam ali os proventos e tal, o ETF ele vai lá e reinveste automaticamente esse dinheiro, né? Como é que funciona? Isso aqui é uma coisa legal, né? É uma coisa que muita gente pergunta, Antônio, como é que funciona esse reinvestimento dos dividendos no ETF? Ou então juros de capital próprio, né? Como é que eles fazem? Cara, basicamente essas ações aí, isso funciona para qualquer ETF, tá? Não é só para esse. Então, elas vão lá, elas pagam dividendos, pagam juros sobre capital próprio, e esse dinheiro ele entra na conta, como se fosse na conta corrente lá do CNPJ do fundo, lá do ETF. E aí a gestora, com qualquer uma, Investos, concorrentes, é sempre a mesma coisa, tá? Ela pega esse dinheiro e ela vai lá e compra mais ações conforme manda a proporção do fundo. Tem que lembrar sempre que ela consegue fazer ali operações um pouquinho mais práticas do que a gente, pessoa física, né? Ou seja, ela está comprando mais ações nas proporções que manda o índice com os dividendos que ela recebeu em relação a essas próprias ações. Por isso que a gente chama de retorno total, porque não distribui os dividendos, reinveste automaticamente conforme manda as proporções do índice naquela data. E quando precisa rebalancear o índice, ela vende uma, compra outra e vai fazendo isso aí isenta de imposto de renda, tá? Os fundos podem fazer isso. E para quem gosta de ETFs, mas quer realmente aprender a montar um portfólio, uma carteira com solução completa, a gente tem a Central Resulta Capital, para você pegar aqui toda a solução, desde planejar seus investimentos, ter conhecimento sobre os ETFs, né, saber fazer essas análises, montar a sua estratégia. O que é estratégia? Estratégia é a parte mais importante, tá? Porque dependendo do ETF, ele pode estar em carteiras de um monte de gente. Tem alguns que poderiam estar na carteira de todo mundo. Só que se ele vai ter 5%, 10% ou 15%, isso muda tudo. Ou seja, como você monta a sua carteira pensando ali realmente numa estratégia para médio e longo prazo, de acordo com a sua vida e com as suas premissas. E aí, por fim, você tem a independência, né? Essa aqui é a Central Resulta Capital. Tem carteira recomendada de bônus, tem análises recorrentes, tem suporte diretamente comigo. É incrível, você precisa conhecer a Central. Olha lá, gostaram dessa foto? Fiz com IA, eu não tenho esses poderes aqui. Bom, e para quem ficou até o final aqui, ficou um pouco mais curioso em relação aqui ao principal concorrente, né? Sempre falo isso, né, galera?
e não tenho relação com nenhuma gestora, é importante sempre reforçar isso, a galera às vezes chora nos comentários. Aqui a gente mostra todo mundo, a gente gosta de comparações diretas e polêmicas, tá? E agora é legal porque no mercado brasileiro a gente tem duas soluções que estão competindo aí aqui para os investidores. O Itaú tem aqui o FIND11, né, com uma composição um pouco diferente, mudam aqui os pesos das ações e é outro índice. Então, para quem quiser saber mais, efetivamente, vou deixar recomendado o vídeo que eu falo sobre isso. E claro, comenta para mim aqui embaixo qual dos dois você prefere, se esse ETF faz sentido ou não. Por fim, eu vou comentar aqui, reforçar que o Banks 11 ele é um ativo muito mais concentrado. Eu já falei isso anteriormente, mas é importante reforçar, né? Nas carteiras, a gente geralmente tem pesos maiores e mais relevantes nos ativos que são mais diversificados. O que é ser diversificado, Anthony? O Banks 11 compra 11 ações diferentes, dizia ali no site. Compra mesmo, né? E qual que é o problema? Essas 11 ações, todas elas são do Brasil, operam em reais e estão todas ligadas ao setor e segmento bancário. Então você não está efetivamente com a diversificação ampla, você está diversificado nesse setor e isso é bom. Você não comprou só Banco do Brasil, como muita gente fez e levou lá um susto gigantesco, né? Você teve então uma diversificação ampla daquele setor. E qual que é a ideia de você ter essa diversificação? Não ficar exposto a uma única empresa dele. Agora, concordo com a ideia de que você precisa estar diversificado, mas não somente num setor, nem num país. Então, quando a gente tem produtos mais concentrados como esse, a gente geralmente usa eles como satélites. Satélites são partes menores da carteira, partes às vezes pontuais, e eles acabam não tendo um peso tão grande assim. Quanto mais concentrado ou exótico, ou então volátil é um ETF ou uma ação individual, geralmente tem pesos menores na carteira, tá? Claro que depende de um monte de coisa, depende da tese, depende aí de como você encara esses investimentos, mas geralmente é esse o cenário. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o like, se inscrever no canal e tá aqui o vídeo recomendado ali do antigo FIND11. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.